A nossa homenagem hoje é singela. Eu convido a todos para abrirem o coração, para que a gente possa sentir o amor que vai fluir e o amor que a gente sente por ela e a Mãe Divina por nós. Ok? Então, eu vou dar a sequência do que vai acontecer para todos nós nos situarmos, né? Nós vamos começar com um mantra cantado por Swami Tapoyanananda. É um mantra muito conhecido e todos, quem souber o mantra, cante junto para que o ambiente fique bem sagrado, bem iluminado, não é? Depois eu vou convidar Swami Nirmalatmananda para algumas palavras, a abertura. Depois vão falar as nossas queridas devotas, né? A Elza, Angélica, Desirê, Íria e Maria Ângela. Essas devotas foram escolhidas assim. Elza é discípula de Swami Vijayananda, né? Está há mais de 40 anos aqui na ordem, então tem toda uma história, alguma coisa boa para contar. A Angélica também, todos conhecem a Angélica, né? E discípula de Swami Paratparananda. Desirê, que também é discípula de Swami Paratparananda, que está há muitos anos conosco também, que vai dar o seu depoimento, os seus sentimentos. Depois da Desirê vem a Denise, né? Discípula de Swami Nirmalatmananda. Íria, discípula de Swami Parishananda. E Maria Ângela, que é uma querida que está chegando agora, mas que já traduziu o livro da Santa Mãe, muito ligada a ela, embora não tenha iniciação ainda, né? Boa tarde a todos. Vamos começar. Jai Ma. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Asato ma Sadgamaya. Tamaso ma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Do irreal, leva-me ao real. Da escuridão, leva-me à luz. Da morte, leva-me à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Om, o infinito ser é o absoluto. Esse universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido desse absoluto, permanece sem transformação nenhuma.
Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Desde a inauguração da celebração do Jubileu de Prata que tivemos no mês de abril deste ano, temos organizado um evento especial todo mês. Isso é além das palestras, aulas nas quartas-feiras e outros programas todo mês. Hoje estamos tendo um evento especial em nome da Santa Mãe, totalmente organizado por suas filhas. Não só devotas, suas filhas, especialmente. A vida da Santa Mãe é como um oceano profundo, difícil de compreender a profundidade. Vocês todos têm ouvido muitas vezes a canção Prakriti Paramaham, talvez vocês vão ouvir. Foi escrito por um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, nosso Swami Abhedananda. E entre os muitos versos, um verso, eu vou citar aqui, assim, Pavitram charitam yasyaha pavitram jivanam tada pavitrata swarupinyai tasyai kurmo namo namaha. Significado assim: aquela cuja história de vida é pura, cuja vida é igualmente pura, que é a própria personificação da pureza, a ela oferecemos repetidas saudações. Agora, vida inteira é pura. Vida tem um monte de coisas. Encontro com pessoas pequenas, grandes, importantes, não tão importantes. A vida demonstra todas as coisas pequenas têm igualmente importante. Ela costumava sentir, demonstrar a divindade em pequenas coisas. Agora, eu não queria falar sobre uma palestra hoje, né? Mas só para dar uma ideia. E Sri Ramakrishna costumava dizer repetidamente que Brahman, o ser supremo impessoal, e Shakti, poder potencial, são inseparáveis. Se você pensa em um, pensa no outro. E como o leite e a sua brancura, ou água e sua umidade, o sol, o seu brilho, o fogo e seu poder de queima. E eles sempre andam juntos. Um não pode ser separado do outro. Eles são dois aspectos da mesma realidade, mesma coisa. Para os devotos de Ramakrishna Vedanta, Sri Ramakrishna e Sarada Devi Santa Mãe são como dois lados da mesma moeda. Não pode separar. Então, quando você pensa em Sri Ramakrishna, pensa em Santa Mãe e vice-versa. Ela é a personificação da compaixão, autoconhecimento, graça e poder, simplicidade, e uma atitude calma, difícil para medir. Às vezes pessoas ficam um pouco assustadas com isso. Tão profundamente calma. Difícil entendê-la, mas por sua graça pode se abordar como se fosse sua. Para Sri Ramakrishna, ela era a deusa da sabedoria. Ele costumava falar, Sarada é a deusa de sabedoria. Para Sri Ramakrishna, que estava em Samadhi o tempo inteiro, dia por dia, mês por mês, ano tras ano, e ela é personificação de sabedoria. Ela é Sarada. Sarada significa, e a Sarada é nome
a deusa de sabedoria. Para Sri Ramakrishna, ela era a deusa de sabedoria. Para seus discípulos, ela era a mãe divina. Para seus devotos, ela era uma mãe mais real do que sua própria mãe terrena. Para os buscadores da verdade, ela era a palavra final. Para os pecadores, ela era o último refúgio. Esse é Santa Mãe Sarada. Ela era cheia de conselhos práticos, gentios e realistas. E ainda assim, pontuada por revelações impressionantes da sua consciência cósmica. Ela sempre vivia essa consciência cósmica. Nós também estamos ouvindo essas palavras, mas não tão marcantes. Tá tudo bem, muito interessante, muito bom. Mas o que é consciência cósmica? Nós não sabemos. Mas ela vivia, mesmo em meio às coisas da vida cotidiana, ela sempre vivia essa consciência cósmica. Ela é uma inspiração para todos nós que lutamos para trazer o sagrado para nossas vidas cotidianas. Então, hoje é um dia especial. Eu queria todo o programa hoje só com a filha dela. Mas no meio tempo eu tenho que fazer algumas palavras. Muito obrigado por sua presença. E agora falta nós precisamos ter um livro de vida e ensinamento da Santa Mãe. Estamos pensando, nós vamos pouco a pouco atingir essa meta e vamos ter mais oportunidades para celebrar, tá bom? Nossas saudações para Santa Mãe. Aqui para Santa Mãe, para nós é um aspecto que nós queremos conhecer, ficar conectado. Mas outro aspecto ela é a personificação da energia cósmica. Através dela, que nós conhecemos um pouco, nós podemos levar. Ela mesma vai mostrar, ela vai demonstrar, dependendo do seu amor por verdade, dependendo das suas práticas cotidianas, a verdade vai revelar. Muito obrigado mais uma vez. Então, agora nós vamos pedir para nossa querida, a filha Elza, a vir aqui e contar um pouco para nós os seus sentimentos. Boa tarde a todos. Meu nome é Elza, para quem não me conhece ainda. Estou na Vedanta desculpe a cola. Estou na Vedanta desde 1963. Fui iniciada pelo meu querido e amado Swami Vijayananda e permaneço aqui até os dias de hoje. Swami Vijayananda foi muito importante em nossas vidas e foram ensinamentos que nos ajudou e estamos progredindo até hoje, sempre com muito carinho, amor e dedicação. Em 2008, eu, meu marido Enio, Hernani, a Márcia e Swami Nirmalatmananda fomos para a Índia e foi uma viagem de espírito religioso. Ficamos em Calcutá, conhecemos o templo maravilhoso de Belur e tínhamos o nosso querido Swami junto conosco, Swami Nirma, que nos guiava e para conhecermos o que realmente nos levou à Índia. Fomos para Jarambati. Fomos conhecer a casa da Divina Mãe, onde ela morou, e aquilo é até difícil de dizer como foi a vibração, o amor, os sentimentos que a gente sentiu em ver a casa dela. Um lugar simples, né? Um lugar simples, mas
muita vibração da Mãe Divina. E um pouquinho só, desculpa. Parecia uma magia que estávamos sentindo junto à casa da Divina Mãe. Ela nasceu em 22 de dezembro de 1853 em uma pobre família. E quando criança, ela ajudava a mãe nas tarefas domésticas e ela não tinha escolaridade formal, mas conseguiu aprender o alfabeto bengali. Com 6 anos de idade, ela casaria com o Swami Sri Ramakrishna, de acordo com os costumes predominantes na Índia daquela época. Aos 19 anos, quando foi encontrar com Sri Ramakrishna, ele a recebeu cordialmente e ensinou a ela os deveres domésticos e, ao mesmo tempo, a levar uma vida intensamente espiritual. Ramakrishna morreu em 1886 e a Madre passou alguns meses em peregrinação depois disso. Mais tarde, alguns discípulos de Ramakrishna trouxeram-na para Calcutá novamente. Esse foi um momento decisivo para a sua vida. Seu imenso coração materno abraçou todas as pessoas sem distinção. Sua vida foi uma longa e silenciosa oração. Sri Sarada Devi faleceu em 1920. Hoje, em 1920. Então, é isso que eu escrevi sobre ela. E hoje já se passaram 60 anos que estamos na Vedanta. E seguimos com o mesmo sentimento de amor e de dedicação para com Thakur, Swami Vivekananda e a nossa divina, querida e amada Mãe Sri Sarada Devi. Jai Mãe. Obrigada. Eu gostaria então agora de chamar a Angélica, que é uma querida nossa, assim, também, que há tantos anos... Angélica, é só para vocês saberem, tem muitas pessoas que não sabem. A Angélica cuidou das flores do templo durante muitos e muitos anos. Toda terça e sexta, né, Angélica? Ela vinha carregada das flores, assim, e dedicava boa parte do dia dela para organizar o altar, deixar tudo bem bonito. Hoje ela já está aposentada. Ela está com alguma idade, já não tem como fazer. Pronto, Angélica, pode vir. Ela é discípula de Swami Parati Parananda. Boa tarde a todos. Mãe, já. Agradecendo todo o tempo que estive aqui, desde 1967, né, que nós tivemos. Você também estava, né? E tive a graça de conhecer o Ashvedanta através do Shimada, meu professor de yoga, e os Yures, que já vinham aqui e frequentavam. E o Yures me trouxe aqui no dia de Santa Mãe. No dia de Santa Mãe. E recebi uma flor dela e desde aí nunca mais eu saí daqui. Foi o meu lar, aqui é minha casa. E como continuação da minha casa. Porque minha mãe divina, minha mãe, ela me ensinou esse caminho de fé e de devoção. Então eu só tenho que agradecer a mãe de todos os lados. Minha mãe amada, que ela abençoe todos e que todos sejam bem felizes e amem ela toda a vida, porque ela dá tudo que a gente conversa com ela, ela conversa com a gente. Ela
distribui todo o amor dela para nós. Não deixa nada, nada de fora. Então eu tenho essa graça de ser feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar no caminho da Vedanta. E a minha mãe mesmo me ensinou um caminho de espiritualidade. Então, amar a mãe, sejam felizes todos e não fiquem apegados a nada. Sejam livres, livres para receber a graça. Que a gente tenha felicidade sempre. Bem, agora nós vamos receber a Desirê. Desirê é discípula de Swami Paratiparananda, também está conosco já há muitos e muitos anos e é uma filha devotada da Santa Mãe. Swamis, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Agradeço a toda a equipe que foi formada no sentido de compor essa linda programação dos 25 anos da vinda do Swami Nirmalatmananda. Em todo tempo a gente percebe o laço familiar que nos une e percebe mais, percebe-se que há um trabalho sendo feito no sentido de reunir todos os filhos da Santa Mãe e também de Sri Ramakrishna, filhos espirituais. Eu queria dizer para vocês, depois da fala dessas duas moças que me antecederam, a da Angélica, muito emocionante, porque foi uma oração para todos nós, né? Ela fez uma oração para todos nós. Eu estou aqui na Vedanta, hoje eu não me lembro mais, Swami, se é desde 74 ou 76, mas deve ter sido em 74, porque eu não recebi as práticas imediatamente. E é uma coisa interessante a vida da gente, quando a gente vai conforme a bênção da Santa Mãe, eu creio nisso profundamente. Olhando a minha própria vida, eu tive uma mãe que foi uma mulher que sempre trabalhou, muito dinâmica, e não deixa de ser um exemplo da Shakti, né? E ela tinha um talento, eu acho que foi um talento dela não se prender unicamente à Igreja Católica. Então, com isso, existia naturalmente em mim, ou respondia alguma coisa que eu vinha trazendo, respondia assim à possibilidade de uma trajetória nesse sentido. Houve vários incidentes, logicamente não é o momento de colocar, mas eu cheguei até o Largo Senador Raul Cardoso, 204, numa casa onde morava o professor Djalme e o Taka. Eu vim com o meu professor de inglês, e na época era o irmão da Shakuntala, o Jay, né, Vignaraj Pillai. E quando eu cheguei aqui, ele falou, eu vou levar você a conhecer um Swami, que era um desejo meu. O Swami não estava, ele tinha ido no dentista com a Ana Maria. Mas assim que eu entrei na sala, e na casa ali havia o templo era nessa sala, eu vi Thakur, que era um personagem já conhecido, digamos assim, ele era uma figura conhecida no mundo ocidental, mas imediatamente ao lado dele estava a Santa Mãe. E quando eu olhei para ela, eu pensei comigo, meu pensamento foi só esse, eu falei, eu cheguei em casa, eu estou salva. Essa foi a sensação que eu tive. Aconteça o que acontecer, eu estou salva. E a relação da mãe
com cada um de nós é muito profunda, mais do que a própria prática, vocês acreditam? Porque Thakur e a Madre, eles falam conosco no nível do nosso coração. Eles não falam intelectualmente conosco, eles sabem quem nós somos e eles trabalham a nossa consciência, a nossa espiritualidade ou essa energia, eles trabalham de uma forma que nós não nos sentimos trabalhados, mas que nós vamos vivenciando uma alteração ao longo dos anos e da vida. Então, eu posso dizer para vocês que a Santa Mãe, ela me possibilitou várias experiências que não tem, inclusive, palavras para falar, contar um caso. Mas eu tinha alguma dúvida, por exemplo, em relação à figura da Santa Mãe e da Virgem Maria. E isso foi absolutamente mitigado. Maria era a expressão do silêncio, e é a expressão do silêncio assim como a Santa Mãe, que teve uma vida recolhida. A Madre, por outro lado, uma vez ela estava com as devotas de Vivekananda, quando elas foram para a Índia, eram mulheres ocidentais, de uma classe social alta, e um dia elas se reuniram com a Santa Mãe e perguntaram para a Santa Mãe, olha, mas é muito inteligente a resposta dela. Perguntaram para a Santa Mãe se em tudo elas deveriam seguir o que o guru falava ou se elas poderiam fazer alguma coisa segundo elas entendessem. E a Madre escutou isso e respondeu, isso está num livro, eu li sobre isso, e ela disse o seguinte, não, em algumas coisas sigam o guru na parte espiritual, mas quanto ao aspecto prático da vida, vocês fazem aquilo que vocês acharem que deve ser feito. Isso no século XIX, uma mulher que a gente tem uma informação de humildade, de ter nascido em Jairambati, mas ela era muito mais do que isso desde então. A questão da maternidade, ela conversou com Sri Ramakrishna sobre a questão da maternidade, que ele tinha muito cuidado exatamente com esse aspecto. E um dia, me parece que morreu uma pessoa na vila deles, ou enfim, uma história de uma pessoa, um jovem, um filho de alguém que faleceu, e Thakur então falou para a mãe, olha, tá vendo? Ter um filho significa isso, são tristezas, enfim, um filho físico, né? E a Madre ouviu aquilo e disse assim, morreu um, mas teriam outros. E Thakur ficou profundamente impactado com a resposta dela. E ela não fez isso como um desafio, ela fez isso dentro da dignidade dela, da decência dela. Então ela é um princípio também que nos ensina desde então. E ela tem também um aspecto, que é a própria Madre Kali, que nós não convivemos muito, porque ela se apresenta terrivelmente, no entanto ela é ao mesmo tempo de uma docilidade absoluta e que nos envolve e encanta. Então, eu sou muito grata, em primeiro lugar, a essa força que é representada tão bem pela Santa Mãe, porque eu tenho certeza que ela está na minha vida muito antes de eu nascer, porque tudo que se passa, quando a gente dá um passo atrás e olha, a gente percebe que existe um fio condutor de uma história muito profunda e nós não podemos esquecer isso. E com um legado tão importante, nós temos uma tarefa de sermos pessoas atuais, de não sermos pessoas acomodadas, de não sermos intelectualmente parados. Nós temos que retribuir a Shakti, a força que ela despeja sobre nós,
Vamos aproveitar isso bem e vamos aproveitar, sobretudo, no nosso silêncio, na nossa prática e no nosso caminho espiritual. Que a morte não existe, existe uma passagem para a nossa casa, né? A nossa verdadeira casa. Então nós temos esse legado, nós já nascemos sem medo. Então, meu agradecimento, Swami, por tudo e a todos vocês, e em especial a quem organizou essa tarde. Obrigada. Vou chamar agora a Denise. Denise é discípula de Swami Nirmalatmananda e também está conosco já há bastante tempo e vai dar seu testemunho. Boa tarde a todos. Hoje a primeira lição que eu aprendi aqui, como sempre a gente aprende, que a gente não está no controle de nada, né? Quando me pediram para falar sobre a Santa Mãe, na minha cabeça, eu sou muito racional, né? Ai, o que eu vou falar, o que eu vou escrever? Escrevi um monte de coisa, fiz um monte de anotação. Aí o Swami começa a falar e justo uma das várias coisas que ele falou, eu ia falar aqui também, né? E ele acabou recitando um pedaço lá da música, né? Do hino da Santa Mãe. E eu falei assim, nossa, tirou minha frase de efeito, né? Mas assim, eu fico muito, apesar de tudo, né? Eu estava semana passada a trabalho e acabei dando uma palestra para um público até maior que esse, mas quando se trata de falar da Santa Mãe, eu fico assim, quem sou eu na fila do pão para falar qualquer coisa sobre ela, né? Sendo que tantos eruditos, né? Tantas personalidades incríveis falaram sobre ela, mas eu até fico emocionada. Eu tenho um lado que não é só racional também, mas assim, pensando no que ela significa para mim, né, ou significou para muita gente, uma professora, porque ela era capaz de ensinar a todos as mais profundas verdades, para os devotos, né, para quem chegasse até ela. Ela foi uma mãe, porque com amor e compaixão ela conseguia amolecer até os corações mais empedernidos, e como a própria divindade que ela ela conseguia conceder a liberação. Então, aí eu também, em tudo isso eu me lembrei da carta que a irmã Nivedita, né, escreveu, falando sobre a Santa Mãe, e me lembrei muito disso, porque ela teve um determinado momento numa das cartas dela, que ela fala, né, que eu fui muito tola em sentar para meditar, quando a única coisa que eu precisava era me sentar aos pés da mãe, né? E a gente esquece isso. Muitas vezes eu esqueço, eu sou uma filha bem teimosa e às vezes eu faço muita coisa errada, venho fazendo e tento melhorar. Mas acho que a gente tem que, né, apesar dos rigores da prática, tudo que a gente tem que fazer, não esquecer esse lado maternal. E eu queria aproveitar, eu estou sem óculos, não estou enxergando, mas eu queria falar que eu encontrei uma figura materna que, aliás, entre muitas, né, mas uma se destaca, que é a Edna. Não sei onde está. E apesar da pouca diferença de idade, ela me chama de filhinha, eu chamo ela de mãe. Encontrei uma irmã na Sunan, uma irmã em todas vocês, porque se ela é a Santa Mãe, nós somos filhos dela, nós somos todos irmãos, né? Então, pensando no aspecto dela como professora, nós somos todos colegas de estudo. Nela como mãe, somos filhos, né? Somos filhos, então somos todos irmãos. E como ela é a própria divindade pode nos conceder a liberação, nós somos um com tudo, né? Aí aqui eu vou copiar um trechinho que eu li, né, que eu escrevi, um trecho que eu copiei de um livro, né? Considerando todos esses aspectos da mãe e todos aqueles que a gente não pode ver, porque ela é muito mais do que a gente, né? A gente só está raspando na superfície. Então, se nós não pudermos ver na face... Nossa, tem que pôr o óculos. Se nós não pudermos ver aqui, né, na figura dela, a face da Mãe Universal, que é todo amor, o Deus que é todo Redentor, onde mais podemos nós ver isso? Nós deveríamos ter apenas a sensibilidade de reconhecer que a potência sutil do amor transcende a mostra do poder, a demonstração de poder.
Então, agradeço muito a todos, agradeço o convite, meu guru, Swami Nirmala-Atmananda, a todas que organizaram isso. Peço desculpas, não sei falar muito bem, mas é de todo o coração. Eu gosto muito de todos vocês, não tenho, assim, muita afinidade com todos, mas estão todos no meu coração. Agradeço a todas que falaram antes de mim e puderam partilhar um pouquinho daquilo que sentem, né, dessa nossa mãe. Gratidão. Agora eu vou chamar a Íria. Íria também é uma querida irmã, discípula de Swami Parechananda, e que vai dar o seu testemunho, os seus sentimentos. Boa tarde a todos. Vou pegar o gancho da Denise aí. Primeiramente, eu agradeço ao Swami Nirmala-Atmananda, aos demais Swamis, pela oportunidade de estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, eu resisti um pouco essa oportunidade, porque eu acredito que tenham outras mães que têm muito mais experiências, né? Muito mais vivências aqui dentro da Vedanta. Mas aceitei o desafio e pedi para a Santa Mãe, para eu ser um instrumento através dela para trazer uma mensagem. Muito difícil, né? E então eu gostaria assim de fazer uma leitura de um texto que eu separei. Eu acredito que compila muito bem o que a Santa Mãe tem sido, né? E também quero agradecer às mães da casa que prepararam esse momento tão bonito, que são exemplos de mães para nós, né? E me toca muito a dedicação delas em tempo integral, né, a esse movimento, a casa. E então, assim, é um exemplo muito bacana para nós, né, que estamos começando. Eu estou há mais de 30 anos na Vedanta, cheguei através do meu irmão, do Edival, e estou completando aí também o jubileu de prata de iniciação pelo Swami Parechananda, nosso querido Swami. Amanhã ele completa 80 anos, e então nós estamos aí acompanhando todo esse trabalho e procurando fazer o nosso melhor, né? Então eu vou fazer a leitura de um trecho que eu separei do livro Sarada Devi Santa Mãe, uma pequena biografia, Lotus do Saber. Para um verdadeiro guru, dar a iniciação significa tomar para si próprio os pecados do discípulo. Em consequência disso, a Santa Mãe passou por muitos sofrimentos físicos e doenças. Ela tinha total consciência desse fato, mas não conseguia resistir ao desejo de ajudar os outros. Uma de suas acompanhantes aconselhou-a a não mais iniciar ninguém, já que isso afetava a sua saúde. A Santa Mãe ponderou: vocês acham que o mestre veio ao mundo apenas para comer rasagula, um doce típico de Bengala? Ela queria dizer que não havia nascido simplesmente para desfrutar das coisas doces da vida. Não era sem razão que tanta gente a procurava. Seria impossível calcular o número de pessoas que, a partir de uma única frase dita por ela, recebeu força infinita. Com sua influência, ela salvou muitas vidas da decadência moral e espiritual. A Santa Mãe sempre sabia o que fazer em qualquer situação. Aparentemente não havia muita diferença entre seu estilo de vida e das outras mulheres da aldeia, mas em certas ocasiões ela revelava a plenitude de sua grandeza espiritual, deixando boquiabertos todos os que a rodeavam. Quando algum discípulo se mostrava vacilante ou aflito, era comum ouvir de seus lábios frases como essas: alguém que tenha recebido minhas bênçãos não precisa se preocupar com a liberação final. Eu e o Mestre somos um. Meditar em mim e lembrar-se de mim, isso basta. Essas palavras se tornam ainda mais maravilhosas quando recordamos que a Santa Mãe era a personificação da humildade,
sem o menor traço de egoísmo. Ao conversar com ela ou ouvir suas palavras, todos tinham a impressão de que o mestre era tudo e ela não era nada. Mesmo em idade avançada, quando milhares de pessoas a procuravam para pedir orientação em situações difíceis da vida e em assuntos espirituais, ela demonstrava a mesma modéstia. Era natural e espontânea, como uma criança. Uma joia possui valor diferente para diversas pessoas. As pessoas comuns não podiam perceber o lugar que a Santa Mãe ocupava na esfera espiritual. Um vislumbre de sua espiritualidade podia ser obtido, observando-se como ela era tratada por aqueles cuja genialidade espiritual era inquestionável. Swami Vivekananda sentiu-se encorajado para atravessar o oceano e ir para o ocidente levar a mensagem de Sri Ramakrishna somente depois de receber as bênçãos da Santa Mãe. Swami Brahmananda, primeiro presidente da Ordem Ramakrishna e uma de suas mais eminentes personalidades, tremia de emoção ao aproximar-se de Santa Mãe, comportando-se como uma criança inocente. Swami Saradananda, o grande mentor da missão Ramakrishna, acreditava piamente que a Santa Mãe seria capaz de designar qualquer outra pessoa para substituí-lo, talvez com mais eficiência que ele. Para ele, as bênçãos da Santa Mãe eram a fonte de toda a força. A devoção que os grandes discípulos de Sri Ramakrishna sentiam por ela não era simplesmente uma forma de reverenciar a esposa de seu guru. Para eles, a Santa Mãe era literalmente a manifestação de carne e osso da Mãe Divina, e por isso veneravam-na. Certa vez, durante as comemorações de Durga Puja, Swami Brahmananda, conhecido pela grande capacidade de controlar suas emoções espirituais, ofereceu-lhe flores e folhas sagradas no culto, da mesma forma que se faz com a Mãe Divina. E Swami Saradananda costumava adorá-la nos dias reservados ao culto da Divina Mãe. Apesar de receber todas essas reverências, a Santa Mãe continuava sendo a mesma pessoa simples que se ocupava das tarefas domésticas na casa da família em Jairambati. Diante dessa atitude, uma devota observou: como são maravilhosos os poderes de Santa Mãe, mesmo sendo literalmente venerada por milhares de pessoas. Ela permanece inalterável diante do grande número de homenagens que recebe. Para qualquer ser humano, isso é impossível e comprova categoricamente sua divindade. Seu conhecimento não era do tipo que se adquire em livros e sua capacidade de resolver os problemas mais complicados da vida espiritual era notável. Sua orientação atingia em cheio o coração das pessoas, amparando-as pelo resto da vida. A razão da existência de tanto sofrimento no mundo é um assunto que perturba a mente de todos. Quando lhe perguntavam sobre isso, a Santa Mãe sempre dizia: a criação de Deus consiste numa mistura de felicidade e sofrimento. O sofrimento simboliza a compaixão de Deus. Além do mais, ninguém sofre o tempo todo. Cada ação traz consigo um resultado inevitável, e assim sendo, a felicidade certamente terá sua vez. Acho que já basta, né? Obrigada, viu? Agora eu vou chamar a Maria Ângela. Maria Ângela é uma querida que está chegando agora. Já tem algum tempo, né, Maria Ângela? Mas ela é muito assim, interessante porque ela chegou e depois de logo um pouquinho ela chegou para mim, sabe? Eu fiz a tradução do Evangelho da Santa Mãe, um livro assim, né? E eu queria ver se a gente podia editar. Começou a conversar, né? Eu falei que interessante, né? Uma pessoa que nem veio, está vendo agora,
e já assim atraída pela Santa Mãe, né? Como se a mãe atraísse determinadas pessoas e tocasse o coração delas. Então, Maria Ângela é essa pessoa. Vem, Maria Ângela. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de fazer parte desse Pará de discípulas, apesar de não ser uma discípula iniciada, mas com muito amor e devoção, principalmente à Santa Mãe. É claro que, assim como outros, né, cheguei à Ordem Ramakrishna por Shri Ramakrishna, mas foi a Santa Mãe que realmente me fez ficar, até porque eu tinha um outro caminho espiritual. E sobre essa questão do livro, o Evangelho da Santa Mãe, que foi o que eu traduzi, o primeiro, né? Depois eu traduzi outros. Eu traduzi esse livro porque enquanto eu lia, ele me trouxe muita titiksha, né? Muita força espiritual. E eu acho que a mãe é essa força mesmo. Ainda mais para as mulheres, né? A gente sabe como que é ser mulher nesse mundo. E, inclusive, a mãe foi uma quebra dos paradigmas, né? Da sucessão de mestres. Ela instituiu, né, uma outra maneira de haver uma ordem monástica. E isso aí já nesses tempos recentes. Então, eu também encaro a mãe como uma reformista. Dizem que Shri Ramakrishna é um reformista, né? Mas a mãe também é muito, principalmente por ser uma mulher. E a mãe, é claro, ela tem todos esses aspectos divinos, humanos, e ela conquista todo mundo. E eu tenho certeza que cada um que se interessar pela mãe vai descobrir um ensinamento direcionado a si mesmo, né? Eu acho que ela falou em particular para todos, em geral para todos. Eu aconselho muito a lerem esse livro, né? O Evangelho da Santa Mãe. Está aí disponível na internet. A versão original, a minha também está perdida aí pela internet. Quem sabe um dia a gente consegue, né? E quando também me surgiu essa ideia de traduzir esse livro, foi porque eu estava sendo tão abençoada e ajudada pela Santa Mãe que eu achei que muitas pessoas iriam se beneficiar. E é claro que tem a barreira da língua, e eu adoro inglês e adoro traduzir, já traduzi bastante vários outros materiais. E enquanto eu estava lendo, me surgiu essa ideia de traduzir, mas eu achei que eu não seria capaz justamente por ser um livro gigante, e não pela capacidade intelectual, mas porque a gente cansa, né, às vezes de fazer a mesma tarefa. Mas teve o Dia das Mães de um ano, e na semana seguinte a esse Dia das Mães, essa ideia não saía da minha cabeça, e eu fiquei realmente muito, assim, talvez a mãe queira que eu faça isso, né, porque agora eu não consigo mais parar de pensar nessa tradução. E meio que do nada, eu sentei no computador e comecei a fazer, e depois eu não parei mais. Como a Nete falou, né, esse livro tem quase 800 páginas, e eu acho também que eu fui um instrumento, porque essa tradução foi feita em 70 dias, então, assim, não acho que isso é comum, mas também não acho que fui eu sozinha que fiz isso. E, bom, depois foram, né, quase 2 anos de revisão e tudo mais, e sempre vai ter algum erro ou outro, né? Mas a intenção minha foi fazer dessa maneira para ajudar os outros também a receber aquilo que eu estava recebendo, que foi uma mudança de caminho espiritual para mim, uma mudança de percepção também. E tem vários exemplos, né, da vida da Santa Mãe. Eu até trouxe também aqui uma cola com uns certos rascunhos. Pensei em passar alguns exemplos, né, de acontecimentos que tem no livro, mas são tantos que não dá para falar, né? E, enfim, acho que vários ensinamentos já estão, assim, muito ambientados para os devotos que vêm aqui, como a questão da gente não enxergar os defeitos dos outros, que a mãe sempre frisou bastante isso, para a gente poder viver com a mente leve, né? Porque quanto mais a gente faz isso, mais pesado vai ficando a nossa mente, porque senão a gente vai ver defeito em tudo, né? E num outro livro do Swami Pavitrananda, ele passa uma segunda parte desse ensinamento que eu, particularmente, nunca vi em nenhum outro lugar e que eu achei interessante trazer para cá, porque acho que a segunda parte do ensinamento não é muito conhecido, sobre os defeitos, né? E ele diz que a mãe falava que quando nós vemos os defeitos alheios, os olhos se tornam impuros e absorve-se tais defeitos. Então, é um conselho que acho que todos nós devemos considerar muito, porque já não é fácil estarmos aqui, né? Todos nós temos aí a nossa carga de prarabdha karma e tudo que a gente tem feito aqui.
Então, tudo que a gente puder fazer para aliviar os nossos próprios sofrimentos, né? A mãe tem me ensinado muito isso. E eu acho que é uma grande chave para a gente seguir um caminho de mais leveza, mais pureza no coração também, né? Eu fico muito agradecida de poder estar aqui, de fazer seva, que sempre a cultura do templo está comigo há muitos anos. E quando eu cheguei aqui, a princípio eu não queria me envolver, porque cultura de templo é uma cultura mesmo, né? Mas os chamados vão vindo, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes os mestres vão empurrando sutilmente a gente, né? E eu tenho, assim, me sentido muito grata mesmo pelo seva que eu posso fazer aqui, porque no meu coração é muito sincero, muito dedicada à Santa Mãe, e ela tem me ensinado bastante também. E eu gosto muito de pensar na mãe como essa figura que é humana, mas também é divina, porque tem essa questão da Santa Mãe, né? Ela é uma deusa, mas ela também é nossa mãe, então ela vai te ensinar tanto a devoção maior, quanto essa intimidade que você tem com a sua própria mãe. Eu acho que isso na minha vida é muito verdadeiro, porque eu converso com a Santa Mãe como se eu estivesse conversando com a minha mãe mesmo. E, inclusive, em vários momentos do livro, né, das conversas que os devotos vão relatando, que o Evangelho da Santa Mãe são relatos de vários devotos, de discípulos monásticos que viveram com ela. Então tem várias nuances, né, porque tem os devotos que eram, né, os discípulos de Shri Ramakrishna, teve os primeiros devotos dela, os devotos leigos, então as histórias são muito diferentes umas das outras, né, então a gente vai aprendendo bastante com cada coisa, né, por isso que eu disse que, assim, com certeza tem ensinamentos que vai caber para todos nós, que são várias nuances de ensinamentos, né, e ela em vários momentos instruiu os devotos, principalmente os leigos, chefes de família, que ela era o refúgio que daria, né, a calma que as pessoas precisassem em qualquer tipo de situação. Eu acho que a gente também pode trazer isso para a nossa vida. Assim, tomar refúgio na Santa Mãe é muito acolhedor mesmo, justamente por ser essa figura da mãe, né? E quando a gente pensa nas outras deusas, nas divindades, claro que elas são lindas, maravilhosas, mas elas estão sempre num altar, né? E a mãe, ela estava sempre reunida com todos, servindo, fazendo a comida de todos, né? Sem essa distinção de casta, ela comia do mesmo prato de pessoas de castas inferiores, de nacionalidades inferiores, né? Porque já existia né? A guerra na Índia já estava acontecendo, tinha muita coisa, né? A parte política, social, e a mãe não fez nenhuma distinção quanto a isso, muito pelo contrário, né? Ela abriu a casa e os braços para os muçulmanos, para os ingleses, que era uma coisa ainda muito restrita na Índia, né? Naquele momento da Santa Mãe, a Índia ainda vivia uma antiguidade, né? Hoje talvez seja um pouco diferente, e até anotei aqui também que tem uma passagem que a irmã Nivedita, quando ela conhece a Santa Mãe, quando ela vai para a Índia, ela vira para um dos swamis e fala, ela é o fim de uma tradição ou o começo de uma nova, né? Porque ela é essas duas coisas, ela tem esse balanço, né? Ela veio numa sucessão, ela é a tradição, mas a partir dela a tradição mudou. Então eu acho que a Santa Mãe é uma grande chave, assim, para a espiritualidade desse século novo. E a gente tem que entender a mãe como essa reformista, né? Que tem um papel tão fundamental quanto o Shri Ramakrishna nessa mudança de poder aceitar pessoas diferentes, de ter criado uma ordem para mulheres, que tudo bem, já existia, mas ficou muito mais evidente com a mãe, né? E sobre esses aspectos, então, que tem a mãe humana e a mãe divina, no livro tem várias passagens, eu separei duas aqui, que são as que eu vou falar e terminar. Essa primeira, ela tem um teor engraçado, quando eu li, eu achei engraçada essa situação que aconteceu, só que eu acho que a gente tem que trazer ela para a nossa vida, porque a gente vive num mundo muito cruel e muito violento, e nós temos que nos defender. E quando tem essa passagem no livro, eu pensei quando Arjuna está em Kurukshetra, a ponto de entrar em luta, ele diz que ele não quer, Krishna diz, né, pense em mim e lute. Então eu vi isso nessa passagem da Santa Mãe, que tinha um devoto, isso foi em Kamarpur, logo depois que o mestre morreu, ela ficou um tempo em Kamarpur. Isso aconteceu lá. E um devoto estava meio alterado, e ele começou a correr atrás da mãe,
e eles começaram a correr atrás, ele começou a correr atrás dela num celeiro, e eles ficaram correndo um atrás do outro, até que ela adquiriu a forma divina dela, por assim dizer, né, a Virat, não que ela tenha mostrado a Virat como fez Krishna, mas ela, né, se levantou, se ergueu, pegou aquele devoto pelo pescoço, tirou a língua dele para fora, deu uns tapas nele, e assim, eu lendo isso, nossa, mas é a Santa Mãe, né? Como assim a Santa Mãe fez isso? Mas ali é um momento dela mostrar que, assim, ela é a Mãe Divina, né? E isso é exatamente o que o que a Mãe Divina faz no Chandi, né? Que é o Devya Mahatmya, que é um dos grandes clássicos aí do Shaktismo, né? E esse é o aspecto Bhagala da Mãe Durga, que é quando você revida, porque você está em perigo, né? Então, para nós que vivemos essa sociedade, para nós ainda que somos mulheres numa sociedade assim, eu acho que isso traz uma força de você saber que não há um problema em você se defender, claro, né? Mas dessa maneira, como foi ensinado por Krishna também, pense em mim e lute, né? A gente está numa sociedade que a gente tem que lutar, né? E essa passagem me marcou muito quando eu li, principalmente por essa característica, né? Isso acontece no Chandi, a mãe correndo atrás dos demônios e combatendo os demônios, né? E naquele momento, aquele devoto, ele estava em outro estado de espírito, né? Ele não estava em si, e aconteceu isso, e eu achei muito interessante. E a outra passagem com a qual eu quero terminar, para deixar assim bem evidente esse aspecto divino da Santa Mãe, porque ela realmente não era um ser humano comum, e quando ela recebeu os frutos, né, de Shri Ramakrishna durante o Shodashi Puja, ela se tornou a própria Shakti de Shri Ramakrishna, né? E foi a partir dela que tudo foi feito, tanto é que ele foi embora e quem fez todo o restante foi ela, né? De ajudar a instituir a ordem, de reunir devotos, e essa expansão, né, foi dada pela mãe. Enfim, né, quando ela morreu, os devotos contam assim: pouco antes de morrer, seu corpo e rosto ficaram escuros e enrugados. Porém, para espanto geral, uma grande mudança aconteceu logo após a vida extinguir. Sua forma enrugada foi encontrada relaxada, seu rosto inchou e ficou com um brilho azul radiante. Seu semblante lembrava o rosto da imagem da deusa Durga, usada nas adorações, com cor dourada e uma expressão de calma e grande serenidade. Essa expressão permaneceu em seu rosto por um bom tempo. Então, pensar na Santa Mãe, eu acho que é trazer para cada um para sua vida as qualidades que a gente tem como humano, mas também essa qualidade que nós temos enquanto deuses também, né? Que é o que a gente aprende na Advaita, que também somos como eles, né? Uma porção de Deus. E eu acho que a mãe ajuda a gente a despertar isso através de uma purificação forte mesmo dos sentimentos, de um trabalho desapegado e principalmente oferecendo os frutos, né, dos nossos trabalhos, não só o seva dentro do templo, mas de todo o nosso trabalho, porque nós somos muito acorrentados pelo trabalho, e nós que somos chefes de família, não temos para onde correr, né, com relação aos nossos trabalhos, a gente tem que trabalhar, mas tem que saber como fazer esse trabalho. A mãe também me ajudou bastante nesse sentido, porque trabalhar não é fácil, né? E a gente tem que saber com quais razões nós estamos trabalhando, com quais propósitos, e como ela mesma instrui também um devoto, e essa passagem me marcou bastante, porque a gente costuma ouvir assim, né? Vai abdicar os frutos do trabalho para Deus, renunciar aos frutos. E a mãe diz que não é para a gente renunciar e nem abdicar dos frutos, é para oferecer os frutos. Que Deus não quer que a gente abdique dos frutos, Ele não quer que a gente renuncie os frutos. Ele quer que a gente faça isso como um serviço devocional, independente de ser no templo, em casa, no trabalho. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, independente de função, mas que estamos num caminho espiritual acima de tudo. E eu agradeço imensamente por isso. Obrigada.